Pessoal, continuando então a nossa aula, provavelmente esse aqui já vai ser a terceira parte desse vídeo, nós vamos falar da origem dos coelhos, ok? O que é algo muito difícil e hoje é motivo de muita controvérsia, ok? Por quê? Porque os ossos do coelho são de difícil conservação, tá? E isso dificulta um pouco o trabalho, né, de saber a origem certa desse animal, onde originou, quais as espécies, ou seja, a traçar o caminho biológico que ocorreu para a espécie Ornitholagos cornícolos surgisse. Então, de certa forma, ainda hoje a origem é discutida e até mesmo a domesticação, que é mais recente, é também alvo de muita discussão. Ok? Aqui nós vamos apresentar informações gerais sobre esse processo. Bom, o que se acredita hoje é que esses animais, não o coelho, mas animais semelhantes na família Leporidae, tenham se originado no período Eoceno, há cerca de 45 milhões de anos atrás. Não se sabe ao certo a região onde que esses animais se originaram, mas se acredita que esses animais vieram da Ásia, ok? Aqui iniciaram aqui nesse ponto da Ásia, tá? Obviamente que a gente não está falando aqui de alguma precisão, né, com certa precisão, mas eles originaram na Ásia e vieram caminhando, migrando lentamente em direção à Península Ibérica. Bom, a espécie que nós conhecemos hoje como coelho, ou seja, Ornitholagos cornícolos, surgiu na Península Ibérica, mais recentemente, ok? Então a gente diz que a origem do coelho, essa espécie que nós trabalhamos, é da Península Ibérica, ali ou na região da Espanha e de Portugal, ok? Tanto que, quando os fenícios lá chegaram, há milhares de anos atrás, tá? Batizaram aquelas terras como Esfânia, tá? Por quê? Porque eles conheciam o animalzinho chamado Esfã, que era lá da terra deles. Quando eles chegaram na Península Ibérica e viram que naquelas terras novas tinham também muitos Esfãs, tá? Eles batizaram as terras de Esfânia, que depois, com o passar do tempo, veio a tornar-se Espanha. Então, o nome da Espanha tem a ver com Terra dos Coelhos, batizado aí há milhares de anos pelos fenícios. Bom, e o coelho sempre foi, né, um símbolo, tá, principalmente de fertilidade, muito relacionado com a lua, ok? Em algumas civilizações, tá? E sempre fez parte aí da cultura, de culturas antigas, né? Por exemplo, na China já se fala dos coelhos há 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.500 anos atrás já te falava dos coelhos, tá? É o símbolo de fertilidade e faz parte também do zodíaco chinês. Tem uma história muito interessante, tá? Que conta como surgiu o zodíaco chinês. Eu recomendo para todo mundo, tá? É muito legal a história de como que foi definido, né? Obviamente, isso são lendas, mitos, mas não deixa de ser bastante interessante, tá? Em 2011, né, tivemos aí o ano do coelho, talvez não seja o mesmo ano nosso aqui, tá? Mas a China trabalhou muito com a ideia de coelho, comprou muita pele, produziu muitos artefatos de coelho, ok? E isso faz parte também da cultura deles. Bom, mas é interessante que o coelho também, ou esses animais, que aqui a gente não pode identificar, né, se é um coelho, se é uma lebre, qualquer que seja, esses animais leporídeos, eles fazem parte de outras culturas também que nunca tiveram contato entre si, como, por exemplo, os astecas. Esse animal também faz parte do horóscopo da civilização asteca. Inclusive, existem artigos científicos que mostram, tá, que esse animal já estava presente na civilização asteca há muito, muito tempo atrás, e que isso fazia parte da cultura da civilização asteca, e que talvez esses astecas foram os primeiros a domesticar os coelhos. É hoje, igual falei para vocês, motivo de muita controvérsia a questão da domesticação do coelho, mas se acredita que o coelho também já era fonte de alimento
para esses astecas que provavelmente o domesticavam já naquela época, milhares de anos atrás, antes, né, de Cristóvão Colombo chegar aqui na América. Bom, nós não podemos esquecer também, isso faz parte da nossa cultura, que o coelho, né, por ser também um símbolo de fecundidade, ok, ele faz parte como símbolo da Páscoa. Então vejam que o coelho tem muito a ver com a simbologia, com a cultura de várias regiões distintas em várias épocas da humanidade, inclusive dos romanos, como a gente vai falar mais para frente também, ok? Bom, igual comentei com vocês, há muitas indagações em relação à domesticação do coelho, quando que ela se deu realmente. Mas, de uma forma geral, a maior parte das pessoas acredita que os coelhos foram os últimos animais a serem domesticados aí, tá? Por volta aí de 2.000 anos atrás, tá? Foram os últimos quando comparado a outros animais que já vêm, né, no convívio com a espécie humana há milhares e milhares de anos atrás. Então, de uma maneira geral, os cães foram os primeiros, né, a serem domesticados, 15 a 20 mil, depois a espécie ovina, bovinos, caprinos, suínos, cavalos, galinhas e, por final, os coelhos, tá? Somente aí cerca de 2.000 anos atrás. Obviamente que algumas pessoas, né, têm alguns argumentos para dizer que os coelhos foram domesticados antes por alguns povos, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, tá? De uma certa forma, a gente sabe que a domesticação do coelho é recente e não importa o quão recente ela seja, se é 2.000, se é 3.000, não sei. Bom, grande parte do que a gente sabe, né, sobre a cunicultura antiga, sobre a cunicultura na era medieval, na Idade Média, tá? Veio de um trabalho publicado pelo francês François Lebas, o Lebas, tá? É uma bandeira aí da cunicultura mundial. Hoje ele é um professor aposentado, mas que continua aí na ativa, sempre participando do movimento em cunicultura. Todo congresso em cunicultura, o Lebas leva as suas contribuições também. Ele escreveu, né, primeiro em francês e depois que foi traduzido ao espanhol, esse trabalho, Antecedentes Históricos de la Produção Cunícola, ok? E esse trabalho resgatou muito do que a gente hoje conhece como história da cunicultura. Tá? Então, graças ao trabalho do professor Lebas, a gente conhece um pouco, né, de como o coelho foi transformado de animal selvagem até um animal de criação, ok? Bom, então o trabalho do professor Lebas vai ser a nossa base aqui para a nossa discussão nessa aula, ok? Bom, é interessante mencionar, vejam bem, que antes de Cristo, ok, nos escritos de Varron, já se falava sobre alojamento de animais, de coelhos, para facilitar a captura. Ou seja, aí foi introduzida a ideia dos leporários. E vocês vão ver que os leporários vão persistir ao longo da Idade Média. O que seriam esses leporários? Seriam locais cercados, ok? Onde que se colocavam os animais recentemente capturados para depois facilitar a caça desses animais e você ter uma fonte de alimento que você possa utilizar ao longo do ano, ok? A gente vai ver também que, obviamente, esses leporários, os animais que escapavam desses leporários, causavam grandes conflitos ali entre as pessoas. Né? Razão essa que o coelho tem registro na história, porque se não fosse por esses conflitos, a gente quase que não teria registro do coelho ao longo da Idade Média. Bom, os coelhos também faziam parte da civilização romana. Então, vários artefatos de Roma, ok, como os que eu estou apresentando aqui, consideravam coelho. Então, aqui, moedas do Império Romano já mostrava a relação das pessoas com os coelhos, tá? Aqui nós temos a estátua de uma criança com o coelho também. Provavelmente naquela época já se via, né, docilidade em alguns animais, provavelmente os mais dóceis, né? E provavelmente já tinha uma relação harmônica do coelho com o ser humano, tá? E aqui nós temos então outro artefato romano,
que mostra as coelhas e talvez aqui alguns coelhos em gestação, não sei dizer bem. Bom, de qualquer forma, mostra aí que a civilização romana também tinha alguma relação com os coelhos. Bom, na Idade Média, tá, nós tivemos um fato muito interessante e muitos usam esse fato para caracterizar aí o início da domesticação dos coelhos. Então é muito comum você achar nos livros, né, você ler a ideia de que os coelhos foram domesticados pelos monges espanhóis. Em alguns lugares, monges franceses, tá? Não se sabe bem, ou isso pode ter acontecido em vários monastérios, né, de vários diferentes países, ok? Mas, de certa forma, esses monges foram os primeiros a colocar os coelhos em um local melhor elaborado. Tá? Antes eles ficavam nos leporários, como a gente viu nos escritos de Varron. Porém, a partir do século VI, esses monges começaram a capturar esses animais, tá? E colocar em instalações muito rudimentares. Tá? E por que eles faziam isso? Porque naquela época, conforme tá, a liberação do Papa, se podia comer os láparos, que são os filhos dos coelhos, tá? Na época da quaresma, porque se acreditava que esses láparos, tá, eram animais aquáticos e se podia comer, então, nessa época aí da quaresma, ok? Então, grande parte da domesticação inicial foi feita a partir daí. Obviamente que não se pode afirmar que foi a única domesticação, tá? Mesmo porque já existia, tá, a tentativa de domesticação há muito tempo atrás, tá? E inclusive em várias culturas, como a cultura asteca, né? Bom, já no século XIII e aí na Idade Média, né, se utilizava os leporários abertos com propósito de caça para os nobres. Inclusive, tá, chegava a existir pessoas que ficavam vigiando esses leporários para que os coelhos não saíssem. Porque se saísse, poderia causar muito prejuízo, principalmente na agricultura. Então, nessa época, é interessante que há relatos dos coelhos na história, mas relacionados com os conflitos que eles proporcionavam ali naquela região. Então, se documentava isso e o coelho entra aí como um vilão nesse sentido, né? A gente não tem, assim, muita informação registrada sobre a biologia, sobre a criação desse animal dessa época.